Senhoras e senhores, muito bom dia a todos os vereadores aqui presentes, a todos que nos acompanham também pelos canais oficiais da TV Câmara Caxias, também pelo YouTube e, claro, aos presentes aqui na plateia. Bom, hoje é um dia importante e quando a vereadora Rose me falou que faria esta convocação, fiz questão de dizer que era importante que nós estivéssemos aqui falando a respeito do decreto, bem como das ações que a cultura vem adotando, visando minimizar ao máximo os impactos, e acho que é importante que essa Casa Legislativa dê atenção a uma pauta tão relevante para toda a comunidade. Eu gostaria de começar, então, a minha fala com relação aos questionamentos que foram colocados na convocação. O primeiro deles que pede a validade do decreto. Na realidade, tal informação não cabe a nós, enquanto Secretaria da Cultura, mas sim a gestão e finanças, bem como a avaliação do prefeito e vice-prefeito. Sabemos que o secretário, a princípio, fez uma fala de que o decreto teria validade de 90 a 120 dias, podendo ser prorrogado ou suspenso, cabendo reavaliação conforme o impacto atual. Com relação ao segundo questionamento, houve algum evento ou atividade de qualquer natureza cancelada, suspensa ou afetada de alguma maneira pelo decreto? É importante ressaltar que mês a mês estamos nos reunindo com todos os diretores, verificando quais são as necessidades de cada uma das diretorias e encaminhando ao grupo gestor as atividades necessárias. Nós tivemos, sim, uma suspensão temporária de novas contratações para os bailarinos da nossa companhia de dança. A formação original deste grupo artístico mantido pelo município é de 10 bailarinos. Atualmente nós estamos com 6. Inicialmente a ideia da contratação, ela iniciou antes da publicação do decreto. No entanto, o decreto, ele veda contratações, novos contratos, novos aumentos de despesas. Por isso fizemos a suspensão, mas entramos em contato com todos os que já haviam feito a inscrição para retomar esse processo após a suspensão deste decreto. Tivemos também, por uma questão que não foi relativa ao decreto, e sim administrativa e de organização, a suspensão de um evento que foi o Sexta Cultural, que aconteceria no Zarabatana Café. Qual a previsão de recursos e impactos do decreto para eventos calendarizados, já tradicionais no município, garantidos por legislação municipal, como Semana Municipal de Hip Hop e Carnaval, previstos para 2027? Aqui, gente, é bem importante nós falarmos que a cada ano, e dependendo da peça orçamentária que a gente recebe, é que a gente consegue verificar e fazer a distribuição dos recursos. Portanto, é muito difícil a gente falar ou ter uma previsão orçamentária para investimento nestes recursos. No entanto, a gente sabe que foi feito um grande esforço na retomada do Carnaval de Caxias do Sul. O Carnaval teve conquistas extremamente importantes por parte da Secretaria Municipal de Cultura, um investimento superior a R$500 mil no Carnaval e o retorno também do Carnaval para Sinimbu, algo que era muito solicitado pelos presidentes das escolas. São 6 agremiações hoje. Então, além do reconhecimento e do investimento da Secretaria Municipal da Cultura, a gente precisa aqui parabenizar também as escolas que vêm fazendo um trabalho muito importante e vêm mostrando que, sim, Caxias do Sul tem espaço para as comemorações populares e isso é algo muito importante para a gente. Sobre a Conferência Municipal de Cultura, os cortes de gastos afetarão sua realização? Então, é importante salientar que, em princípio, a Conferência Municipal de Cultura está sendo construída junto a um grupo que faz parte do Conselho Municipal de Política Cultural. Este grupo vai se reunir, vai fazer as deliberações. O nosso objetivo é manter a conferência, bem como fazer toda a costura necessária para que ela aconteça da melhor forma possível.
Com relação a eventos que já têm as verbas empenhadas e dependem para sua realização do pagamento de horas extras a servidores públicos envolvidos, qual a solução pretendem aplicar para que essas atividades não deixem de ser desenvolvidas? Bom, aqui acho que é muito necessário frisar a parceria, a dedicação de todos os servidores públicos que muitos destes, né, têm feito banco de horas para manter a realização dos eventos. Alguns eventos e algumas atividades que a gente conseguiu puxar para horário de expediente, a gente fez essas alterações, e outros, né, por exemplo, algumas aberturas de exposições, que geralmente acontecem à noite, a própria questão das apresentações da orquestra, que muitas vezes, bem como o coro, acontecem finais de semana e à noite. Estes servidores, em sua grande maioria, estão sendo parceiros e fazendo por banco de horas. Com relação aos cortes já mencionados, como pretendem administrar a Biblioteca Parque, localizada no Parque Getúlio Vargas? Então, é importante salientar que a biblioteca ela está funcionando de quinta a sábado, do 12h30 às 5h30, e a Biblioteca Parque, então, ela tem 2 cargos comissionados que trabalham nessas atividades e, portanto, a Biblioteca Parque não foi afetada de nenhuma forma pelo decreto. Com relação aos editais da PNAB, à época que me mandaram a convocação, ainda não foram publicados, sabendo-se que o pagamento foi efetuado pelo Ministério da Cultura ao Governo Federal em 30 de dezembro de 2025. Foi informado pela Secretaria de Cultura, a abertura dos editais será em meados de junho. Qual a justificativa para a demora no lançamento dos editais? Na realidade, os editais já foram lançados, inclusive o primeiro deles de oficineiros e avaliadores saiu em março deste ano, e agora nós já estamos com os editais da Política Nacional Aldir Blanc abertos, lembrando então que são recursos assegurados, né, pelo governo federal, na ordem de quase 3 milhões de reais, e obviamente, né, existe todo um procedimento para garantir a segurança jurídica do edital, além de dotações orçamentárias, ajustes financeiros e alguma revisão de instrumentos convocatórios, né? Então, exige um passo a passo para que se publique este edital e as pessoas tenham, então, essa segurança jurídica com relação à PNAB, que está aberta. A gente convida as pessoas, obviamente, para se inscreverem, e muito importante dizer que já estão sendo realizadas as oficinas para aquelas pessoas que querem entender como funciona a política nacional, poderem tirar suas dúvidas, né, participarem destes momentos em que existe esta troca. Este foi o requerimento. Eu gostaria que a Júlia colocasse agora uma breve apresentação, porque eu acho importante a gente demonstrar o que nós estamos fazendo enquanto Secretaria Municipal da Cultura. Pode passar. Um dado importante que a gente precisa ficar atento: não existe um mínimo posto em lei de investimento do município no orçamento da cultura. A gente sabe que em algumas pastas, educação, saúde, existe percentual mínimo. Isto não existe para a cultura, mas é muito importante que a gente sensibilize, e como eu estou aqui numa casa política, que é a Casa do Povo, a gente, sem dúvida, sabe que daqui sairão prefeitos, prefeitas e também, né, deputados e outros tantos cargos políticos, que as pessoas tenham, né, esse olhar para a cultura. Veja que em 2023 nós tivemos 0,80% do orçamento, em 2024 0,78%, 2025 0,84% e em 2026 0,88%. Me parece que havia sido veiculada uma informação de 0,58%, mas não é a correta. Essa informação a gente retirou da Secretaria de Gestão e Finanças. Aqui eu queria explicar a respeito de algumas mudanças que nós fizemos, também com relação ao organograma da Secretaria. São questões internas e que não têm uma relação direta
com o decreto, mas que é algo que a gente entendeu que era importante fazer algumas alterações, inclusive com a chegada do adjunto Elvino, que é uma pessoa que tem uma caminhada muito grande, mais de 20 ou 30 anos na cultura. Então, obrigada, Elvino, por trazer essa tua visão de cultura popular, de comunidade. Acho que isso engrandece a Secretaria Municipal da Cultura e também a partir das tuas observações e, obviamente, né, olhando isso em conjunto, conversando com os nossos diretores, propusemos algumas alternativas e algumas modificações nos quadros e diretorias da Secretaria. Uma ação que nós fizemos e que eu acho importante ressaltar foi a criação da gerência de projetos. O objetivo da criação desse novo setor, vereadores, é justamente porque muitas vezes a gente recebia emendas ou tem editais públicos que a gente pode tentar captar recursos e era sempre uma situação um pouco complexa com relação a quem vai ficar responsável pela execução, pelo acompanhamento, por toda a parte da emenda. Então, hoje a gente tem, né, eu brinco que é o departamento de um homem só, do Tiago. Obrigada, Tiago, por toda a tua presteza e competência, que está encarregado, né, deste departamento. E também já quero aproveitar para fazer um agradecimento, porque nós tivemos vários deputados que encaminharam, né, emendas parlamentares para a Secretaria Municipal da Cultura. Meu agradecimento especial, então, à deputada federal Denise Pessoa, que encaminhou 220 mil para a reforma da Sala de Teatro Valentim Lazarotto, ao deputado estadual Nerio Carteiro, ao deputado Lucas Redecker, Paulo Paim, ao Daniel Tiziarque, que, por intermédio da nossa vereadora Marisol Santos, auxiliou com 100 mil reais para o nosso coro infanto-juvenil, que era um projeto que lá atrás a gente conversava, já tínhamos um coro sênior, já tínhamos o coro do município e falávamos sobre a criação de um coro infanto-juvenil. E eu lembro que eu disse, Marisol, eu quero muito, né, nós temos o objetivo de fazer a criação desse coro, mas a gente precisa de recurso. E prontamente a vereadora Marisol foi lá, buscou, conversou, intermediou. Então, muito obrigada também à vereadora. Com relação às alterações que nós fizemos também, em termos administrativos, salientar a mudança, então, da diretoria do Centro de Cultura Ordovás, que era exercido pela servidora de carreira, Maisa, que permanece lotada na unidade de teatro, circo, e agora, então, esta unidade está diretamente ligada ao Diego, também um servidor de carreira, né? E, junto dele, nós, então, criamos uma gerência administrativa para auxiliar. Por quê? Porque nós temos na Secretaria Municipal da Cultura, e esse é um debate que a gente precisa fazer, nós temos muitos professores. E esses professores são responsáveis por toda a parte artística da nossa secretaria, são fundamentais para nós. Mas esses servidores estão fora da sala de aula, que é o concurso, né, original deles, e mais do que isso, eles têm uma carga horária de apenas 20 horas. E nós tínhamos muita dificuldade, porque justamente a coordenação, ela exige um tempo e uma dedicação de trabalho enorme. 20 horas não conseguia cumprir essas necessidades. Por isso que a gente decidiu, além da direção, criar uma gerência administrativa para dividir este volume de trabalho. E também tivemos uma alteração, que, na verdade, né, o regimento já dizia que o assessor do conselho deveria estar lotado ao gabinete. Até então, a servidora, muito competente, que exercia essa função, estava lotada no Centro de Cultura Ordovás, não no gabinete, mas não só isso, né? Como nós temos uma demanda muito grande lá, e apenas, né, um agente administrativo, a gente também tirou mais essa função, porque acaba sobrecarregando, e a gente sabe que a saúde mental das pessoas atualmente é algo extremamente importante. Em um país em que a gente vem falando de redução da carga, da jornada de trabalho, né, a gente ter pessoas que têm uma carga pequena e muitas responsabilidades também afeta a qualidade de vida destes servidores. Pode passar.
Falar rapidamente dos mecanismos de fomento da nossa LIC, Lei de Incentivo à Cultura, que está aberta o ano todo, né, nos valores de até R$80 mil por projetos. Também temos o Financiarte, que deve ser lançado logo mais, após encerrarmos, né, esse período de Política Nacional Aldir Blanc, no valor de R$800 mil. E falar da Política Nacional Aldir Blanc, né, que é extremamente importante, são quase 3 milhões para o município de Caxias do Sul, e é importante que a gente compreenda que, às vezes, as pessoas, de forma um pouco equivocada, pensam, mas, meu Deus, vai acabar, né, não vai mais ter cultura em Caxias do Sul, se não houver esse olhar, esse cuidado com a Secretaria. A Secretaria tem o papel de fomentar, de fazer política pública. Quem faz a cultura acontecer no município de Caxias do Sul são os agentes culturais. São eles que a gente precisa fortalecer. E através de mecanismos como este, Financiarte, LIC, Política Nacional Aldir Blanc, que de fato a gente faz a cultura acontecer, porque a Secretaria da Cultura é responsável por pensar em políticas públicas. Nós não somos produtora de eventos. Isso é importante também que fique claro. Temos importantes projetos, né, como Caxias Criativa, que são projetos gratuitos para as pessoas se capacitarem profissionalmente, porque todo mundo aqui conhece aquela artesã, aquele artesão que tem um produto interessante e que, às vezes, né, acaba fazendo isso como um hobby, mas que pode, sim, se tornar uma fonte de renda. E, por isso, a gente tem as vagas abertas, são mais de 300 vagas gratuitas, e acontece esse programa aos finais de semana justamente para que a gente possa, então, contemplar o maior número de pessoas possíveis. Temos também um programa Gente em Cena, né, que é desenvolvida pela Unidade de Artes Cênicas para formação, né, e também para descentralização de uma série de atividades. Então, a gente consegue também estar formando, fomentando novas apresentações, novas peças, através das artes cênicas. E a Escola Preparatória de Dança, né, eu convido os vereadores que ainda não conhecem esse projeto, é um projeto muito bonito, acontece também no Centro de Cultura Ordovás, em torno de 100 crianças e adolescentes atendidos. Então, é um trabalho muito importante que acontece, a gente tem apresentações também da EPD, e, sem dúvida alguma, isso é um projeto incrível, porque acaba fazendo com que estas crianças tenham um convívio, tenham um contato desde muito cedo com a arte, e isso, sem dúvida alguma, também é formação de plateia para o futuro. Temos ainda programas de oficina de cultura popular, onde nós temos em torno de 150 pessoas, né, atendidas. E o que nós temos, né, com relação à infraestrutura da Secretaria, que a gente sabe que também é motivo de preocupação, né, nós temos os PPCIs da Casa de Pedra, Arquivo Histórico Municipal, Museu Municipal em andamento. Estamos revitalizando, né, e faremos em breve a entrega de um novo espaço cultural para a cidade, que é o antigo depósito de cargas, né, bastante conhecido como Casa 20, que fica naquele espaço novo que foi inaugurado da Estação Férrea, bem pertinho ali da Secretaria Municipal da Cultura. Temos uma nova Praça Céu prevista no bairro São Vitor Coab, cuja obra está em andamento, né, uma parceria junto ao governo federal. A reforma do Teatro Valentim Lazarotto, que, novamente, né, através de emenda parlamentar da deputada Denise, e também aqui fazer o reconhecimento e o agradecimento ao nosso Conselho Municipal, porque nós conseguimos viabilizar um percentual de 5% dentro do valor da PNAB para fazer a reforma deste importante equipamento cultural, e que a gente sabe que é o palco de apresentação de muitos dos nossos artistas, né? Câmeras de monitoramento na Praça Céu do Cidade Nova, restauro do Monumento Nacional ao Imigrante, que está em andamento,
e para o vereador Lucas Carenhato, que não está aqui no momento, mas que eu sei que cobra bastante essa questão histórica. Obrigada, Lucas, que bom. Eu sei que o senhor cobra bastante, né, a questão da revitalização das nossas praças, parques, monumentos, da identificação, até por ser professor de história, né, que a nossa história precisa estar em evidência. Nós estamos com um projeto, já temos o levantamento de todas as placas pichadas, furtadas, vandalizadas. Infelizmente, é um retrabalho. E é muito triste a gente ver que, num momento em que a prefeitura passa por uma situação orçamentária muito difícil, né, a gente tem que ficar gastando, né, valores para revitalizar algo que é público, né? Aliás, a gente precisa ter uma cultura de que o que é público é de todo mundo e todos somos responsáveis, né? Porque, infelizmente, ainda existe aquela fala de que o que é público não é de ninguém e ninguém cuida. Também tivemos uma ação incrível no ano passado de revitalização dos muros do aeroporto Hugo Cantargiani. Fizemos esta ação ano passado durante a temporada da Cultura Negra e foi incrível, né, fazer essa atividade. Contamos com o apoio da Secretaria de Trânsito, o vereador Fiuza também se envolveu bastante, com gestão urbana. E a comunidade abraçou de uma forma incrível, né, porque muitas pessoas questionavam: quem é que está fazendo essa ação? Eu gostaria de disponibilizar um muro na frente da minha casa, com quem eu falo? Então, a gente realmente observou que, quando a gente envolve a comunidade num projeto, quando a gente embeleza esse local, quando a gente dá liberdade para esses artistas se expressarem, a gente realmente tem este retorno bem positivo. Já estou concluindo. Criação de 2 novos museus, o Museu da Festa Nacional da Uva, o Museu da Uva e do Vinho Primo Slomp, que, na verdade, ele foi parte do acervo, foi devolvido à comunidade, a vereadora Sandra acompanhou bem. Retomada dos desfiles das escolas de samba do Carnaval de Rua na Sinimbu, bem como a escolha das soberanas, que não se fazia já há algum tempo, revitalização da estação férrea, a chegada da locomotiva, a implantação da LIC digital, que era algo extremamente solicitado, acreditem se quiserem, né? As pessoas ainda precisavam levar um pendrive até a diretoria, o departamento de fomento, para fazer os seus projetos. Hoje isso está digital, então avançamos bastante também neste sentido. Abertura da Biblioteca Parque, no Parque dos Macaquinhos. Criação do projeto de canto coral infanto-juvenil. Acessibilidade nas exposições do Ordovás. E também salientar, né, o Fórum Itinerante, né, a CNIC, da Comissão de Incentivo à Cultura, que foi um evento extremamente importante para a comunidade cultural e que, sem dúvida, deixa uma série de aprendizados para a gente. Aproximação com coletivos culturais, né? Isso é algo que o nosso adjunto Elvino vem encabeçando. Para que a gente tenha uma série de ações, de eventos, a gente precisa que a população se aproprie deste espaço público. E a criação de direção de projetos para encaminhamento de emendas, né, e captação de recursos em editais, que é o departamento que eu falei anteriormente. Presidente. Senhoras e senhores, era isso. Obrigado, secretária Tatiane Frisso. A questão de ordem, vereador Lucas Carenhato. Bom dia, secretária. Em primeiro lugar, muito obrigada pela prontidão de ter vindo em tão pouco tempo responder os questionamentos. Eu acho que é muito importante, é muito salutar quando a gente está disposto a tratar sobre cultura, porque a gente sabe da importância que ela tem para a transformação social, mas também para a economia, e é importante que a gente cite isso, que todo o investimento realizado na cultura, ele reverte financeiramente de maneira muito positiva, e isso é algo que a gente precisa sempre trabalhar na nossa sociedade, porque ainda enfrentamos a ideia de que cultura é um gasto, quando, na verdade, além de um investimento social, também é um investimento econômico. Você apresenta o valor de 0,88% do orçamento do nosso município, mas isso
está relacionado ao orçamento direto. Se a gente pega o orçamento total do município, a gente chega no valor de 0,58. Mas eu acho que é importante que eu trago, vou virar para que a gente consiga ver, que fica bem claro a linha que desce drasticamente dos investimentos de cultura. Em 2003, a gente tinha, na gestão do Pepe Vargas, 2,7 sendo aportado. Em 2015, na gestão do Alceu Barbosa Velho, a gente tinha 2,6. Na gestão do Daniel Guerra, que por muitos é dito como o pior prefeito dessa cidade, a gente tinha 1,60 e agora a gente chega a 0,88. Então, me fica esse questionamento. Se no pior governo que nós tivemos, o investimento em cultura era maior, quais que são as saídas que estão sendo pensadas por parte da Secretaria, porque a gente percebe que houve, sim, mudanças e alterações, inclusive aumentando um pouco o valor nesses anos de governo Ediló, mas a gente sabe que não estão sendo suficientes, e eu concordo quando tu diz que a Secretaria de Cultura, ela serve para fomentar uma cultura que já é latente, que já é viva, que já é importantíssima na nossa cidade, mas a gente não pode deixar de ignorar que, sistematicamente, ao passar dos anos, a gente só vem perdendo o financiamento de recursos. Eu quero aproveitar também para falar de um espaço muito importante que nós temos na cidade, que é a Afluência Casa Hip Hop. Ela já existe em Caxias do Sul há 7 anos, só que há 7 anos ela ainda enfrenta as mesmas dificuldades, que é a insegurança de saber se os seus projetos vão conseguir ter continuidade ou não. Porque eles não têm orçamento por parte do poder público, eles dependem da garantia de conseguir passar em editais para fazer essas oficinas que atendem crianças e adolescentes lá na zona norte da nossa cidade. Eu acho que é chover no molhado falar da importância e da relevância social que esse espaço cultural, que vai para muito além da cultura, tem na nossa cidade. Eles pagam um aluguel que não é barato, num local que eles já fizeram muito investimento. Acho que é impossível que a gente vá lá e não nos salte aos olhos a beleza daquele lugar, o cuidado que eles têm, não só com as atividades que eles prestam, mas com todo o local. Então, também fica esse questionamento de qual que é a vontade do poder público de também incentivar essa ação. Que essa ação não dependa de emenda, não dependa da vontade de A ou B, mas que tenha segurança que a Secretaria de Cultura vai pensar numa casa que há 7 anos já faz tanta coisa na nossa cidade. Eu quero ver se, em relação ao decreto municipal, vai ter algum impacto no Financiarte desse ano, ou se continuará, se acontecerá igual, ou se não acontecerá, como que vai acontecer essa questão do Financiarte. E, para finalizar, eu quero reforçar a questão da necessidade, da importância de reforma no Ordovás. A gente sabe que são cerca de 300 pessoas que frequentam aquele lugar por final de semana. É um local muito utilizado na nossa cidade, mas que ainda não conta com o PPCI, que ainda não conta com acessibilidade, principalmente nos banheiros. Então, é muito grave que a gente diga que uma pessoa cadeirante pode utilizar, para concluir, senhor presidente, pode utilizar aquele espaço, mas não poderá ir no banheiro. Então, também deixar frisado essa questão da importância dessa reforma. Muito obrigada. Obrigado pela sua manifestação. A vereadora Rose Frigieri tem a palavra. Que eu fará da tribuna. Bom dia. Eu quis usar a tribuna porque eu sei que tem pessoas da cultura aqui e a gente fala melhor olhando também para as pessoas. Primeiro, quero agradecer
secretária, pela disponibilidade, né? Eu acho que isso é importante. Nós falávamos que poderia ser um convite, não uma convocação, mas nós sabemos de uma questão fundamental de diferença. Quando a gente convoca, nós podemos conversar, fazer outras perguntas, ver o que não foi explicado, o que falta para que nós entendamos toda essa situação. Então, esse instrumento de convocação é muito importante para nós. Primeiro, eu acho que as questões, de modo geral, foram respondidas, né? Em que pese, por exemplo, a própria questão das atividades futuras. Tem várias outras que não se entrou no detalhe, mas nós pedimos se há esse planejamento. Por exemplo, eu poderia citar aqui a própria questão da Feira do Livro, da temporada da Cultura Negra, do Prêmio Montage, do aniversário do Odovaz, do Arquivo Histórico Municipal. Enfim, tem várias atividades que eu preciso, o setor da cultura precisa entender como vai funcionar com esse decreto. Porque mesmo que seja um decreto geral, afetou muito diretamente os fazedores de cultura, e a cultura na nossa cidade afetou o trabalho, afetou a economia. Outra questão que eu queria colocar, secretária, esse 0,56% que se fala é em relação ao orçamento total do município, não apenas da administração direta, por isso que cai. Nós aqui apresentamos, os vereadores votaram, nós fizemos uma conversa com o Executivo, e uma das emendas que nós apresentamos na LOA era para a cultura. Isso foi acatado e não está sendo cumprido. Então, isso também nós precisamos que seja validado pelo Poder Executivo. Eu queria colocar que há muitos anos existe um estudo que foi um pouco colocado aqui para que se tenha um quadro específico da Secretaria Municipal da Cultura. Lá no governo Pepe Vargas já se começava, já se tinha esse debate. Hoje, fica-se dependendo das pessoas, basicamente da SBED. Existe uma pressão em professoras que estão cedidos para a cultura, que não tem uma... Eu acho que não existe essa perspectiva da continuidade, então acaba sendo as pessoas pressionadas até que momento vai ser devolvido para a SBED, ou vai voltar para uma escola, ou vai garantir a sua continuidade na Secretaria de Cultura. Então, mais uma vez, eu reforço aqui, acho que é importante a cultura pensar, talvez, num quadro específico da cultura, porque não dá para... Eu sou professora, eu imagino a tensão que é professores na cultura sendo o tempo inteiro pressionado com essa situação. Eu também queria colocar aqui a nossa luta, né? Só voltando nas porcentagem, é pelos 2%, isso é uma luta que nós aqui nessa casa nos empenhamos a tempo a levar, já tentamos passar, mas não tem passado, mas é o mínimo que o município tem que investir na cultura. Por fim, duas perguntas aqui que eu queria colocar. Se fala no secretário adjunto, acho que foi dia 26 do 4 que foi nomeado, né, o que foi anunciado a nomeação do Elvino, mas até agora a gente tem procurado, eu não vi, e queria saber se já existe essa... de forma oficial, no diário oficial do município, se existe essa nomeação desse cargo de confiança, e se não, como é que fica, porque já está há mais de um mês, que a gente sabe, atuando como secretário adjunto, se isso tem sido de uma forma legalizada ou não. E, deixa eu ver se eu ainda tenho tempo. Bom, eu acho que assim, terminando essa questão da cultura, né? Nós estamos, sim, muito preocupadas e muito preocupados com a continuidade dos eventos na nossa cidade. Não só a continuidade, essa questão da companhia de dança. É sério, nós termos 6 bailarinos, é lamentável não nomear mais gente. Eu acho que nós precisamos ainda fazer um movimento para que este decreto, especialmente das horas extras, ele seja
excluído. Não dá para a gente ficar numa cidade dependendo basicamente de emendas de parlamentares ou de verba do governo federal. Nós precisamos que o município invista em cultura, invista o seu orçamento num setor tão importante e nós, infelizmente, não temos visto isso. Muito obrigada. Obrigado, vereador. Eu quero primeiro saudar aqui os servidores da cultura, a secretária, valorizar quem ama o que faz, que é banco de horas. Quem não lembra da pandemia, onde os servidores da saúde estavam na praça, sem hora extra, com banco de horas. Então precisa gostar do que se faz, precisa se doar, e isso eu admiro muito. Parabéns. Já que estamos numa pandemia financeira que tudo tem que ter contenção, então eu acho que a doação dos servidores é muito importante valorizar. Secretária, quero valorizar o retorno do carnaval. Eu acho que vai ser a sua marca, tá? Porque é uma cultura que nós precisamos respeitar e eu admiro muito. Já fiz até locução, porque eu tenho muita admiração pelo carnaval, porque reflete aquilo que a comunidade pensa. Também quero saudar e desejar muito sucesso para o Elvino, que é meu amigo de muitos anos. E, na verdade, eu tenho só 2 pedidos, secretários, que eu acho que é possível. Eu sempre sou meio do tempo antigo, de que quando a gente não consegue pintar a casa no final do ano, a gente pode lavar a casa. Pode lavar a casa e deixar mais bonita. Então, eu quero fazer 2 pedidos a Vossa Senhoria. A volta das mateadas nos bairros. Fortalece a identidade cultural, integra a comunidade, estimula os artistas locais, mantém vivos os laços de família e o custo-benefício é muito baixo. E o Elvino sabe fazer muito bem. Então, que volte as mateadas, uma por mês, se chover faz no centro comunitário, mas nós precisamos levar a cultura nos bairros. Valorizar o gaiteiro, valorizar um festival que a escola pode fazer e se apresentar na mateada. Tantas coisas. Outro pedido, secretária. Os eventos das comunidades do final de ano, nós estamos em junho, que a gente não passe a humilhação que nós já passamos para conseguir um banheiro químico. Eu acho que isso é questão de organização e a secretaria tem que pensar numa rúbrica para as festas de Natal dos bairros. As festas de Natal, deve ser 40 comunidades que fazem, não é possível palco, som, banheiros, tendas, não tem para todos. Mas olha o que o Vale da Esperança passou nesse final de ano por não ter um banheiro. Então, acho que isso precisa ter uma equipe para organizar isso. Certo? Eu estou falando, não estou fazendo uma crítica, eu estou sugerindo. Porque, por exemplo, o mutirão da Zona Norte, o Natal que nós fizemos há 18 anos. Não é possível um dia antes do mutirão nós não ter a certeza que vamos ter o som para os artistas apresentar. Tem que ter banheiro químico, tem que ter tendas, tem que ter o mínimo possível para que a comunidade se organize, faça seu cachorro-quente, organize, trabalhe, vá atrás dos donativos e também organize. Quem ajuda a construir, ajuda a cuidar. Então, secretária, parabenizar também o desfile na praça com a Festa da Uva, que eu sei que a senhoria se dedicou muito. Eu levei, inclusive, um dia lá muito abatida, muito cansada. Eu sei o quanto foi bonito, mas isso precisa de trabalho. O bonito não cai do céu. Então, principalmente os eventos que estão no calendário do município, precisa ter uma atenção especial. Eu sou do miúdo, me perdoem, eu gosto do miúdo. E nós não estamos vendo miúdo nos bairros em cultura. Muito pouco. E aí, eu acho que com a chegada do Elvino, que tem uma visão popular, comunitária,
ele tem que montar uma equipe e organizar essas questões nos bairros. Porque a comunidade cobra. E, às vezes, 3, 4 ligações, o distribuidor de erva, quem presta serviço para a prefeitura, nós conseguimos unir a comunidade e passar uma tarde alegre com as famílias, tomando chimarrão, leva um padre, leva um pastor e faz a integração da comunidade. Essa é a minha sugestão de coração e parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, vereador. Bom dia, secretária Tatiane, bom dia, servidores da cultura e quem nos acompanha aqui. Eu concordo com o vereador Zé D'Ambrós, né? E eu acho que sim, a gente com pouco faz bastante nas nossas comunidades. Eu trabalho com cultura, não sei dizer desde quando, mas há muito tempo. E eu tenho algumas preocupações, secretária Tatiane. Eu sei que, na época do governo Sartori, nós tínhamos um Financiarte de 2 milhões. E agora a gente tem um Financiarte de 800 mil. Então, essa é uma preocupação, porque muitas pessoas deixam de fazer cultura porque não conseguem entrar num edital de um Financiarte, que é o edital mais fácil de se entrar quando a gente inicia. Mas também eu tenho uma outra preocupação. A gente sabe que a Lei de Incentivo à Cultura ali de Caxias é feita através de renúncia fiscal do SSQN e do IPTU. E a Lei Procultura do Estado pelo ICMS. Eu queria saber qual o plano da Secretaria para manter os valores de incentivo fiscal da cultura após a nova reforma tributária aprovada. Porque o SSQN vai ser extinguido. E a gente vai ficar só com o IPTU. E aí, a gente vai conseguir manter todas as produções culturais que hoje a gente tem? A gente vai conseguir manter os agentes culturais trabalhando como eles devem trabalhar? A gente vai conseguir circular a nossa cultura pelas comunidades, pelos bairros, pelo centro, assim como a gente era pujante quando a gente era a capital da cultura? Porque a gente respirava cultura naquela época. E hoje eu sinto que a cultura é deixada de lado. Mas vale frisar que, a cada R$1 que a gente investe em cultura, 4 voltam para os cofres públicos. Eu tenho conhecimento disso porque a gente trabalhou com cultura e ainda trabalha. Então, eu acredito que a gente tem que rever, porque a cultura, sim, é uma cadeia econômica. E, às vezes, a gente é tratado como uma cadeia fútil, onde ninguém faz nada. Oh, esse ali está tocando uma música, Eva lá, está tocando uma música, mas é o trabalho dele. Até que a gente não entender que cultura é trabalho, a gente não vai ter o devido valor das pessoas que fazem a cultura. E para a gente formar plateia, a gente precisa que as crianças sejam inseridos em pontos de cultura, que eu tenho um exemplo lá da Forqueta, onde a gente atendia por dia em torno de 130 pessoas, entre crianças, adultos, idosos, nas mais diversas atividades que lá eram feitas. Então, se a gente precisa investir em cultura, e a gente sabe que, com a reforma, vai ser mudado a questão da tributação, o que a gente está planejando para que a gente não perca esses incentivos? Porque eu sei que, pelo IPTU, a gente não vai conseguir manter essa cadeia produtiva da cultura. Então, o que a gente está fazendo para que a gente permaneça com os produtores culturais, os agentes culturais, fazendo cultura na nossa cidade? Está se pensando nisso. E também, uma pergunta que veio agora para mim, pelo WhatsApp, é sobre a Feira do Livro. O que se está pensando em fazer referente à Feira do Livro? Se o decreto de contingência vai afetar a Feira do Livro. Eu sei que a Feira do Livro ela é feita através de leis de incentivo, mas eu queria saber se vai ter alguma coisa que vai ser afetada na nossa Feira do Livro. Seria isso, muito obrigada.
Obrigado, vereadora Sandra Boneto. A próxima vereadora inscrita é a vereadora Andressa Marques, da tribuna. A vereadora inscrita é a vereadora Andressa Marques, da tribuna. Senhor presidente, secretária da Cultura, importante a presença da senhora aqui, as pessoas que nos acompanham daqui de casa. A vereadora Sandra tocou em alguns pontos que eu acho importante nós analisarmos, né? Primeiro, vereador Zé D'Ambrós, todo o respeito que eu tenho ao senhor, mas quando nós falamos sobre doação de tempo, que as pessoas têm que se doar, que as pessoas têm que... Nós sabemos que muito do que nós temos da cultura na cidade é por conta da doação dos artistas, do trabalho dos artistas. Caxias não seria o que é na cena cultural se não fosse o trabalho dos artistas que já existem na nossa cidade. Então, nós precisamos fazer justiça. Mas quando nós falamos em doação de tempo, nós estamos corroborando com um discurso que não tem recurso, e não tem recurso, e parece que nunca vai ter recurso. E aí eu queria chamar a atenção para uma coisa, secretária, né, que eu sei que a senhora faz parte de um governo que se comprometeu, porque os dados trazidos são de 2023 para cá. Esse governo reeleito se comprometeu a retomar com o orçamento da cultura desde antes da pandemia, desde antes do governo Guerra. Então agora nós não temos nem 1% do orçamento investido na cultura. Esse governo, dito pelo vice-prefeito e pelo prefeito, falou em campanha que retomaria para o recurso que era investido desde antes do governo Guerra, que era mais de 2%. E agora nós não temos 1%. Então, secretário, eu queria saber o plano que tem. Qual é o plano? Porque a senhora apresentou, de fato, várias coisas, mas eu tenho dificuldade de entender onde que nós estamos e onde nós queremos chegar. Onde nós queremos chegar na cultura da nossa cidade. Sem recurso, não tem como. Né? Fazer nada, absolutamente nada. Ficar contando com a boa vontade das pessoas, porque os artistas já têm boa vontade, gente. E aí eu queria chamar a atenção para algumas coisas trazidas aqui. Também vou fazer algumas perguntas construídas por pessoas da cena cultural que eu acho justo. Inclusive tem o Maurício, que é meu assessor, trabalha comigo, que é do Conselho de Cultura. Então, a partir dele ali, a partir das pessoas que nós temos contato, sim, nós dialogamos e ouvimos sobre as demandas que nós estamos aqui para representar. Mas eu queria chamar a atenção sobre o carnaval, gente. Foi recurso de emenda parlamentar. São Vítor, o Novo Céu, recurso do governo federal. Foi trazido aqui sobre o monumento imigrante. Essa reforma é realizada por uma produtora. Então, várias coisas que foram trazidas aqui não são recurso do município. Vários editais que dependem a cultura depende, são recursos do governo federal. Então, o que Caxias não investe na cultura? Eu queria deixar isso aqui registrado, porque senão a gente fala, eu posso falar de milhares de coisas que acontecem na cultura, mas eu vou ter que citar cada artista, cada grupo, né, que se organiza por conta, porque na verdade a gente precisa fazer justiça, né? Quem faz isso acontecer é quem constrói a cena cultural da nossa cidade há muito tempo. Daí, para finalizar, eu queria fazer algumas perguntas, né? A primeira, o empenho para o lançamento do edital do Financiarte 2026 é afetado pelo decreto, esse decreto de contenção de gastos? Quais os impactos previstos nos eventos tradicionais do município, como a Feira do Livro, a Temporada da Cultura Negra, o Prêmio Montagem, o aniversário do Centro de Cultura Henrique Ordovaz do Arquivo Municipal, com esse corte de gastos? A Companhia Municipal de Dança estava em via de selecionar novas bailarinos e bailarinas. Existe previsão para a retomada do processo seletivo ainda esse ano? Como a Secretaria tem considerado as deliberações do Conselho Municipal de Política Cultural e dos colegiados setoriais nas definições das prioridades orçamentárias para a pasta? Considerando que o Financiarte 2025 recebeu 187 inscrições e contemplou apenas 21 projetos, estavam previstos 20, quais as medidas que a Secretaria pretende adotar para atender a demanda reprimida do setor cultural? E quais as medidas a Secretaria tem previsto para o cumprimento da promessa do vice, que era, né, nós chegarmos em mais de 2 milhões de investimento para
a cultura para o Financiarte, como eu falei anteriormente, levando em consideração que hoje é 800 mil. O município tem apresentado resultados expressivos em editais estaduais e federais, PNAB e LIC, por exemplo, com alto índice de aprovação dos projetos culturais. Por que esse desempenho não tem sido acompanhado por um aumento proporcional do investimento do município? Os recursos federais da Política Nacional Aldir Blanc representam parcela significativa do financiamento da cultura local. Como a Secretaria pretende garantir a sustentabilidade das políticas culturais caso haja redução desses recursos federais nos próximos anos? A nossa bancada fez uma emenda à Lei de Diretrizes Orçamentárias ano passado de R$400 mil para a companhia ali, para o setor de música, segmento de música, porque nós tivemos cortes, né, significativos que afetar o coral, por exemplo. Eu queria saber se essas emendas foram consideradas e elas estão sendo implementadas. E nós tivemos, sim, né, diretamente já eventos, atividades afetadas, como o evento Sexta Cultural. Então, nós tivemos cortes, sim, nós já tivemos cancelamento de eventos e temos tido restrição das atividades culturais da nossa cidade. Então, verbalizarmos que a cultura não está sendo afetada não é verdade. Eu queria registrar que a nossa cidade não investe em cultura. Então, nós precisamos urgentemente traçar um plano para saber aonde nós queremos chegar, mas não vai ser com nenhum % do orçamento que nós vamos chegar a algum lugar na cultura da nossa cidade. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora Andressa. Não havendo mais vereadores inscritos. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoal que nos acompanha aqui, em especial o pessoal da cultura, né, que está também acompanhando. Secretária, né, parabéns pela sua explanação, mas eu gostaria de fazer algumas considerações, né? Importante o secretário adjunto, Elvino, né, ter assumido, para voltar também uma visão comunitária, né, uma visão mais bairrista mesmo, né? Eu comecei a gostar da área da cultura quando trabalhei com o Elvino lá há muitos anos atrás, né, onde se organizava muitas atividades, como a mateada nos bairros, mas também quando acontecia o hip hop, né, em diversos bairros da nossa cidade, a Semana Municipal do Hip Hop, com muitas atividades, o Dia do Jovem, encontro de louvor na praça, onde fizemos e foi ovacionado por mais de 10 mil pessoas. Festival das Músicas Populares, a Caravana do Gaúcho, o Encontro dos Trovadores, né? O Balaio Cultural. Então, são muitas das atividades que levavam realmente a cultura para os bairros e faziam realmente acontecer. Eu sinto falta disso pulsante nos bairros. E, principalmente, a questão das festas de Natal, né? As pessoas sabem que eu organizo uma festa também há muito tempo, né? E, infelizmente, nos orientaram, né? A prefeitura sempre cedia parte da estrutura, a gente ia atrás das parcerias do restante, a gente faz distribuição de lanche em muitas das atividades nos bairros, não só a do Fátima, mas como a da Zona Norte, o Mutirão de Natal, e nos outros bairros, a comunidade, as AMOBs, elas vão atrás dos cachorro-quente, do algodão doce para distribuir, muitas vezes dos shows que as pessoas vão de maneira voluntária, mas não acontece a questão da estrutura, que é o mais difícil para as comunidades. E a gente foi orientado no final do ano a fazer as solicitações por e-mail e tudo mais, mas, porém, as negativas vieram em seguida. Então, para que mandar as pessoas mandarem por e-mail uma solicitação se vinha a negativa, né? Na última semana, conseguimos o som para a festa lá do Fátima e ela aconteceu com mais de 5 mil pessoas na praça. Então, são atividades que muitas vezes empresas, comunidades, associações de moradores, entidades se organizam para fazer aquela atividade, mas elas precisam muitas vezes do mínimo, né, da questão da Secretaria da Cultura através da estrutura, ou daqui a pouco com o cachê de um artista, e isso nós conseguimos fazer muitas vezes, né, Elvino, na Secretaria da Cultura, quando tu era diretor, depois eu também assumi a Diretoria de Arte e Cultura Popular, e conseguimos fazer, inclusive, com o pagamento dos cachês nas comunidades. Eu acho que isso está faltando no nosso município. A questão das oficinas, por mais que, né, a secretária tenha passado a questão dos... É muito pouco, né, 150 pessoas atendidas
medidas na nossa cidade, né, do que estamos falando, é muito pouco. A gente precisa de mais oficinas nos bairros acontecendo, lá na Estação Cidadania, nos espaços que nós temos nos nossos centros comunitários. O centro comunitário está servindo hoje para as festas da comunidade, no caso, né, chá de bebê, o aniversário, mas está faltando pulsar cultura realmente nos bairros, e a gente deixa como sugestão. E eu queria perguntar sobre a questão dos museus, como é que está sendo essa organização de funcionamento a partir do decreto, também sobre a Feira do Livro, né, como a vereadora Sandra trouxe, é uma preocupação, porque por mais que ela seja feita através das leis de incentivo, existem servidores, né, que ocupam muito das suas escalas para estarem lá, e os espaços públicos, como é que eles estão sendo abertos nesse período da questão do decreto. E essas atividades que não conseguem ser passadas para horário de expediente, como elas estão sendo direcionadas dentro do município na parte realmente da cultura. Então, só deixar como sugestão, né, que essas atividades voltem. Acredito que vai voltar logo em seguida pela visão do secretário adjunto do Elvino, mas pedir um olhar também para os nossos bairros e loteamentos que estão sem atividades há algum tempo. Muitos dos nossos bairros sem atividade na cidade de Caxias do Sul, e como a cultura tem que fomentar isso também nos bairros, é de lá que saem os nossos artistas, os nossos trovadores, os nossos gaiteiros, o pessoal do hip hop, os grafites, né, os grafiteiros. Então, realmente, dos bairros e das comunidades, a gente está sentindo essa falta de valorização na área da cultura. Obrigado, Libardi, que fará uso da palavra da tribuna. Momento que eu quero saudar a presença do ex-vereador desta casa, Edson Marchioro, com seu chapéu de inverno. Meus cumprimentos aos senhores vereadores, às senhoras vereadoras, à secretária Tatiane Frisso, quem nos acompanha do plenário, em especial quem nos acompanha de casa. Minha primeira dúvida é referente à execução orçamentária. A senhora trouxe algumas execuções e a gente vai ter uma subdivisão entre execuções municipais, estaduais e federais, e eu gostaria que a senhora esclarecesse a origem das verbas, porque pelo que me pareceu na apresentação da senhora, quase que todas as verbas são oriundas do Estado, do governo federal, né? Então, o investimento acaba sendo extremamente restrito pelo município, e nós temos uma competência comum da execução da política cultural, né? Não é uma competência exclusiva do município, mas a União tem despendido de recursos, como bem tratou a senhora, o Estado tem despendido de recursos e a gente não verifica os devidos esclarecimentos dos recursos oriundos da União. A segunda questão, que para mim precisaria ficar mais clara, é o que já foi abordado pela vereadora Andressa Marques em relação à execução das emendas orçamentárias, também foi abordada pela vereadora Estela Balardim, porque eu, infelizmente, vereadora Tatiane, quando caminho pela rua e verifico que nós fizemos emendas e as pessoas vêm nos conversar, me informam que os cargos em comissão que encontram-se abaixo da senhora na hierarquia da Secretaria da Cultura falam que nossas emendas eram emendas fantasmas. Eu e a vereadora Andressa tivemos que ouvir isso. A senhora foi vereadora por 6 anos, salvo o melhor juízo. Eu tenho uma dedicação praticamente exclusiva a causas técnicas nessa casa, né? Componho a CCJ, componho a Comissão do Orçamento e promovo debates acerca do orçamento quase que semanalmente, né? Na última oportunidade, eu e a vereadora Andressa apresentamos quase 140 emendas ao orçamento, vereadora Sandra. E não é uma emenda minha e da vereadora Andressa. Diversos vereadores eram signatários, em especial das diretrizes orçamentárias, como a vereadora Sandra Boneto, vereador Iago Morandi, vereadora Daiane Melo, e nós fizemos acordos com o prefeito Adiló para que houvesse o cumprimento fiel dessas emendas. Eu queria saber se elas são cumpridas, porque para mim pouco importa a execução ou não da emenda, o que me importa é que o prefeito Adiló combinou comigo que iria cumprir isso, combinou com a vereadora Sandra, combinou com a vereadora Daiane, combinou com a vereadora Andressa, combinou com a vereadora Estela, para que nós votássemos o orçamento. Então, a vida é cíclica, né? Esse ano nós temos um novo orçamento, vereadora Daiane.
E eu apresentarei todas as emendas nessa oportunidade. Caso não haja um cumprimento fiel das emendas na última oportunidade, nós votaremos as 200 emendas. Não tenho nenhum problema, que pode pautar para o dia 24 de dezembro. Eu até sou disponível a comprar o damasco para que nós possamos ter uma excelente ceia. De toda forma, os limites dos cortes orçamentários se dão quase que exclusivamente naqueles contratos que não têm obrigação de execução, né? E a senhora sabe que eu acho que deveria ter sido apresentado pela Prefeitura um estudo acerca dos cortes. Queria saber se a senhora sugeriu os cortes, e aqui muito mais político que não, ou se a senhora foi informada dos cortes. Minha pergunta é muito simples. E, bom, se a senhora não sugeriu, a senhora foi simplesmente informada, é uma situação muito diferente da atual situação. A execução da emenda de R$400 mil, que foi promovida por mim e pela vereadora Andressa, porque o dinheiro não se encontra mais na publicidade. Ele foi retirado da publicidade. Se ele foi retirado da publicidade, repassado para a pasta da senhora e não foi executado, ou ele não foi nem repassado à pasta da senhora. Porque na publicidade eu e todos os demais vereadores ouvimos, numa reunião na última segunda-feira que tivemos, que não se encontra. Bom, se não se encontra lá, cadê o dinheiro que estava aqui, né? E, por fim, a técnica da retirada, eu queria que a senhora esclarecesse. A senhora falou, isso é competência da vigência do Executivo, perfeito. Mas a senhora participa do Executivo, né? Então, eu queria que a senhora esclarecesse a prática da retirada, o modelo de retirada, a indicação da retirada, ou simplesmente se escolheu o contrato que não havia necessidade de execução. Porque, para mim, o que parece é isso. Todos aqueles contratos que havia execução superior ao pré-estabelecido, ou aqueles contratos em que, infelizmente, não havia o mínimo necessário, resolveram realizar os cortes. Então, eu queria que a senhora esclarecesse isso. Se a senhora indicou, se houve uma indicação do Executivo e se há um tipo específico de coisa contratada naquela que é suprimida. Muito obrigado, presidente. Próxima vereadora inscrita é a vereadora Marisol Santos, com a palavra, vereadora. Bom, colegas vereadores, em especial a turma da Secretaria da Cultura que está aqui conosco hoje, a secretária Tatiane Frisso, eu quero, de uma forma muito breve, eu acho que vários questionamentos que foram trazidos aqui pelos colegas são importantes e são questões que nós todos temos dúvidas mesmo, né? E apreensão. E não a dúvida da oposição, né? A dúvida do quanto pior, melhor, mas a dúvida efetiva de quem vive de cultura. E quem vive de cultura somos todos nós, porque afinal ela é essencial para todos em todos os momentos, né? E, então, não só para os artistas, mas para a comunidade de maneira geral. Eu tenho um entendimento muito claro e fico feliz quando a gente vê da contribuição de recursos estaduais e federais que são apontados aqui, porque, na verdade, eles são todos nossos, né? Quando a gente briga por uma emenda, como a gente tem feito em vários sentidos em relação à cultura mesmo, e em outros tantos segmentos e setores, a gente sabe que é o nosso dinheiro, mais uma vez, só que está sendo direcionado para que volte para nós. Então, isso é muito importante. E quem precisa desse recurso é a comunidade na ponta, então parabéns também por esses investimentos. Quero parabenizar toda a equipe pelo trabalho, a gente sabe o quanto é difícil, nós estamos nesse momento de um decreto e que nós entendemos que não é o ideal, não é o mundo ideal para ninguém, obviamente para município nenhum, e eu tenho certeza que para o Executivo também não, e para qualquer um dos secretários, para quem está à frente nesse momento, diferente da Câmara, né, que tem os seus recursos e tem aplicado, enfim, de várias formas, que entende que é importante, né? No município não tem sido assim. Tem sido mais rigoroso no seu recurso, no seu cuidado, precisa ser. Não é o ideal, a gente não gostaria que nada fosse diminuído de forma alguma, mas quero parabenizar por vocês estarem conseguindo, secretária Tatiane, formas alternativas e possibilidades para que isso aconteça sem ferir, né, mais aquilo que a gente já vê que faltam em alguns sentidos. Eu quero aqui me colocar à disposição, como eu falei, eu entendo que o recurso, de onde ele vier, contanto que ele seja trazido e colocado à disposição da nossa comunidade, é o ideal. A gente conseguiu por essa, e vejo o Diego aqui, foi meu parceiro em tantos momentos, né, ele e a Damares nas conversas da questão do coro infanto-juvenil,
E quando a gente vê funcionando, né? Quando a gente vai no ensaio, quando a gente vai na escola e vê aquelas crianças dedicadas a isso, né? Entendendo, transformando a vida, a gente sabe o quanto é importante que a gente vá em busca desses recursos. Foram 100 mil no ano passado, já 200 mil garantidos, né? Pelo deputado para esse ano também, para ampliação e para continuidade, que ainda não chegaram. Então, eu falo muito mais sobre isso quando eles estiverem, né? Nos cofres públicos, mas quero parabenizar a senhora e toda a equipe, porque eu sei que não é simples, nós todos aqui sabemos que não é simples, até porque quando a gente fala em cultura, há uma infinidade de segmentos, né, dentro da cultura. A senhora falou aqui, né, a gente está falando do museu, a gente está falando dos centros de cultura, mas a gente está falando do teatro, da arte, da dança, da cultura popular, do carnaval, da Semana Farroupilha, é muita coisa. E precisa realmente desse investimento, desse olhar e desse cuidado para que seja de uma forma importante, que se haja com equidade. Então, quero lhe parabenizar, quero dizer do nosso orgulho, hoje, inclusive, enquanto presidente do PSDB aqui no município, de ter uma secretária do PSDB trabalhando com tanta dedicação, com tanto afinco na Secretaria da Cultura. Parabéns à senhora e, obviamente, em seu nome, parabéns a toda essa equipe, que a gente sabe que não dá para dizer que é incansável, porque a gente cansa, né? A gente cansa, eu sei que a gente cansa. Mas que tem sido muito e extremamente dedicada a tentar fazer o máximo com aquilo que hoje é possível e buscar outras formas para que a gente não se acomode naquilo que a gente tem, né? Que busque outras possibilidades. Parabéns, obrigada. Obrigado, vereadora. A palavra da tribuna. Bom dia, presidente. Quero cumprimentar aqui a nossa secretária e parabenizar já de início, né, por estar aqui, né, esclarecendo, tirando as nossas dúvidas, e de todos que nos acompanham aqui de casa, meu muito bom dia a todos. Quero dizer que não é fácil a gente conviver hoje com os cortes, e gostaria muito de me colocar no lugar da senhora nessa questão aí, porque eu estive secretário e não é fácil quando a gente recebe a notícia de que teve cortes. E também me colocar no lugar dos artistas e das pessoas aí, porque para mim são trabalhadores. E como eu sempre falo aqui nesta tribuna, eu estou aqui para defender trabalhadores. E sabemos que 4% da mão de obra do Rio Grande do Sul é através da cultura. Então, é muita gente envolvida, é muita gente que precisa e, com certeza, precisamos achar uma saída. Eu vou ser breve aqui, até anotei para mim não esquecer, porque a minha pergunta é a seguinte: eu, enquanto tive secretário, teve cortes para algumas coisas na habitação também, e aí, enquanto secretário, a gente tem que tomar algumas medidas. Eu gostaria de saber da senhora, secretária, quais as medidas que a Secretaria está adotando para minimizar os impactos dos cortes e garantir o acesso à população às atividades culturais. Quais as medidas que a senhora, o pessoal, enfim, da Secretaria está tomando para que isso não tenha um impacto tão grande para todos, né? Para a cidade, porque a cultura e a educação, elas andam junto, e nós prezamos muito por isso, né? Então, não adianta a gente defender outra coisa a não ser isso. Então, eu gostaria muito de saber da senhora isso e... quando a vereadora Sandra falou, acredito que ela se equivocou ali, na verdade foi no governo Alceu, né, que teve 2.100.000 reais no Financiarte. Então, mandar um abraço aqui, com certeza assistindo o nosso ex-prefeito Alceu Barbosa Velho, que fez um excelente governo. Muito obrigado, presidente. Senhor presidente, queridos colegas, eu só, bem rapidinho, só queria parabenizar a secretária Tatiane pelo trabalho que está fazendo. Saiba que a gente acompanha, mesmo que a gente fale pouco, né? Mas a gente acompanha e não dê bola para as críticas. Não dê bola para aqueles que não gostam da forma que a senhora trabalha. A gente nunca agrada a todo mundo. Então, continue fazendo o trabalho que a senhora faz e, se possível,
se possível, né? A gente sabe as dificuldades, como nós estávamos falando e escutando os colegas na questão dos recursos, né? Mas eu, desde que a senhora assumiu, que a gente teve uma reunião, conversou e tal, eu ainda continuo, né, na esperança aí que a senhora organize alguma coisa através da Secretaria da Cultura para quem gosta de rock and roll, né? Porque nós fomos abandonados. Obrigado, secretário. A senhora tem até 20 minutos para suas conclusões. Obrigada, presidente. Bom, eu quero iniciar, então, né, reafirmando que esse percentual de 0,88, né, ele desconta essas outras unidades administrativas, SAMAI, IPAM, estes outros, né? Então, por isso que talvez a gente tenha esses dados, mas é importante salientar aqui, vereadores, que é uma luta na qual todos nós estamos engajados. Nós precisamos de aumento de investimento na Secretaria Municipal da Cultura, porque olha tudo que a gente conseguiu fazer, buscando parceiros, buscando editais, buscando governo do estado, governo federal, parceria com deputados, né? Então, eu tenho certeza que a gente poderia fazer ainda mais se nós tivéssemos um orçamento maior. Obviamente que essa é uma luta de vocês, minha enquanto secretária também, e acredito que de toda a comunidade. Eu quero começar falando do Financiarte, né? O Financiarte está previsto em lei. Acho que sim, é muito importante que a gente retome os valores. Nós tivemos um governo que me parece que propositalmente tinha a intenção, de fato, de acabar, talvez, com a Secretaria da Cultura ou de fundir com alguma outra. Não dava a importância que a Secretaria Municipal da Cultura tem. Mas nós não estamos mais neste momento vivendo esta situação. O que nós temos aqui, o que eu tenho dito para todos que entram em contato e que perguntam, gente, nós temos uma situação extraordinária e atípica que envolve esse decreto, não especificamente para a Secretaria Municipal da Cultura, mas para todas as secretarias, exceto aquelas que são consideradas essenciais. Portanto, é óbvio, né, que quando vocês fazem a fala de que é necessário hora extra, é necessário investimento para que a gente fortaleça as políticas públicas, eu concordo com tudo isso. E a gente sabe que precisa caminhar nesse sentido. E já há um reconhecimento por parte do governo, inclusive é uma fala que eu tenho defendido muito, que nós precisamos terminar a gestão do prefeito Adiló recompondo valores do Financiarte. Porque, mais uma vez, a Secretaria Municipal da Cultura não é uma produtora realizadora de eventos. Quem tem que fazer isso são os agentes culturais. E, para isso, existem os editais, que, inclusive, quando a senhora traz da Casa Fluência, eu adoro o trabalho deles. Já estive lá em diversos momentos e como eles conseguem, né? Eles são uma instituição privada, como tantas outras, né, que fazem cultura no nosso município, e eles se mantêm graças aos editais. Então, a realidade é que nós não temos a segurança, a garantia de nenhum desses grupos, desses grandes coletivos, de que vão conseguir, de fato, né, fazer a cultura se não houver política pública. E aí a gente entra num detalhe que a vereadora Sandra trouxe, que é motivo de grande preocupação. Vereadora Sandra, para quem não está tão a par, o governo federal fez uma reforma tributária importante e vai deixar de existir muitos dos impostos como ISSQN, ICMS, que são formas como as pessoas hoje aportam recursos em projetos públicos. Então, hoje, uma empresa que queira fazer um aporte, ela tem uma dedução fiscal, ela investe em cultura. Quando deixar de existir esse imposto, fica essa pergunta, essa preocupação. Inclusive, é um dos tópicos que a gente quer trazer para a nossa conferência, um especialista para nos falar sobre como será o impacto disso e lá em Brasília o que está sendo pensado a respeito disso. Porque isso vai ser um grande impacto e é motivo, sim, vereadora Sandra, de bastante preocupação. Estamos ainda em 2026, mas quando a gente piscar o olho, 2030 já está aí. E se a gente não tiver alguma alteração neste sentido, a gente pode ter ali dificuldades de ter, né, aportes em cultura que são extremamente importantes. Outro ponto apontado por quase todos os vereadores é com relação à Feira do Livro. Sim, a Feira do Livro, ela busca recursos através de editais. Nós já estamos com a feira sendo construída, sendo pensada, todas as adequações.
É claro que o nosso objetivo é fazer uma feira do livro maior, né, tão boa quanto a do ano anterior, e a gente sempre pensa em crescimento, mas a realidade nós não sabemos. Novamente, é preciso deixar claro aqui, temos uma expectativa de vigência do decreto até agosto. Não sabemos se lá na Feira do Livro, que acontece em outubro, teremos a vigência do decreto ou não. De qualquer forma, há por parte do governo este conhecimento e este comprometimento de que teremos Feira do Livro. Assim como Festa da Uva, assim como tantos outros eventos que são extremamente importantes, temos esta segurança. Com relação também, né, à questão do adjunto Elvino, são questões um tanto quanto burocráticas, administrativas, mas já está tudo certo, né, com a nomeação, com a parte mais técnica, enfim, né? Eu brinco que ele fez um voluntariado para a prefeitura nesses dias, mas como é importante a gente tê-lo aqui e esse reconhecimento, né, da Iane Melo, do quanto ele já conhece a cultura, do quanto é uma pessoa inserida nos bairros, do quanto vai auxiliar a cultura também com relação a essa questão de levar para a periferia e de fazer com que as pessoas estejam mais envolvidas. E eu acho que a mateada nos bairros da Ambrósia é uma baita ideia. Tem como a gente fazer, né? Mesmo com as dificuldades, porque é como o senhor falou, não envolve tanto orçamento, né? Envolve mais a gente realmente buscar parceiros, buscar pessoas, e eu acho que isso, sem dúvida alguma, a gente consegue fazer, é essencial. E eu acho que tem muita chance disso dar certo. E eu concordo com o senhor quando o senhor fala, né, das dificuldades. A gente recebe muitos pedidos de palco, de som, de iluminação, uma série de situações. Tudo isso sai do orçamento da secretaria. E nós já temos dificuldade, já levamos uma proposta ao gabinete do prefeito para que se tenha um setor específico para cuidar desses eventos, né? Mas cabe ressaltar aqui que muitos vereadores, né, também mandam, às vezes, essas solicitações. SEMA tem, Secretaria do Trânsito tem, SAMAI tem, né? Então, realmente, eu não quero que ninguém pense que existe uma má vontade quando a gente nega, né, alguma coisa. Se a gente nega é realmente porque a gente não consegue, mas a gente sempre busca alternativas para auxiliar. Com relação, né, aos recursos, vereador Libardi, os recursos apresentados aqui são investimentos do município. Eu citei alguns parlamentares, mas esses recursos que vêm através de emendas, eles não sustentam programas que são permanentes da Secretaria Municipal da Cultura. São geralmente específicos para uma finalidade, seja para a escola de dança, seja para uma reforma, e é uma alternativa que a gente entendeu ser necessária, porque o imposto não interessa se ele é da cidade, se ele é do estado, se ele é da federação. Todos pagamos impostos e queremos ter este retorno. Então, a gente precisa, sim, se mobilizar para conseguir trazer isso para Caxias do Sul. E olha que positivo nós termos, né, no município 2 deputados federais, né? Por muitos anos, Caxias do Sul não teve nenhum, e isso fez com que a gente tivesse menos visibilidade, menos recursos, mas, sem dúvida alguma, a gente precisa deste olhar para melhorar o orçamento da Secretaria Municipal de Cultura. Marisol, só tenho a agradecer a parceria, né, a tua dedicação, o teu empenho, porque tu esteve na nossa secretaria mais de uma vez trazendo demandas, mas não só trazendo a demanda, ajudando a resolver. Tá, vamos pensar nisso juntas, o que a gente pode fazer? Então, isso é extremamente importante, porque mostra que vai além, né? A gente tem vários vereadores aqui, alguns eu consigo encontrar em algumas atividades da Secretaria Municipal da Cultura. Ramon, eu descobri que gosta muito da nossa orquestra, que bom que você prestigia, né? Já encontrei alguns outros vereadores, né? A Estela, a Rose já estiveram lá comigo também na Secretaria da Cultura. E isso mostra que o discurso da cultura vai além da fala, tem que ter essa prática, né? Então, isso é extremamente importante. Jack, com relação às alternativas que nós estamos construindo, né, como eu lhe falei, hoje a gente tem trabalhado uma série de eventos, né, em consenso com os servidores, buscando, né, essa questão de banco de horas para a realização de alguns eventos. Se tu me perguntar, Tati, mas tu consegue garantir
que, se não tiver banco de horas, aquele evento vai deixar de ser executado? Eu não tenho como dar essa garantia. Então, é realmente uma coisa que também me angustia, tenho certeza que angustia todo mundo da classe cultural. A gente vem trabalhando mês a mês, todos os meses a gente leva para o grupo gestor, né, para o grupo de trabalho, as demandas de hora extra, de recursos, para que este grupo faça avaliação. E aqui a gente precisa reconhecer que quem está nesse grupo gestor de trabalho está numa situação muito difícil, porque todas as secretarias têm necessidades e todas as necessidades são importantes. Então, eu acho que a gente também precisa, né, reconhecer o Micael, que tem feito um trabalho muito importante para buscar esse ajuste, esse equilíbrio das contas, e eu tenho absoluta convicção de que estamos passando um período difícil, extraordinário, mas que é uma fase que isso vai passar e a gente vai conseguir dar a volta por cima. Todos os eventos que a gente vem realizando, seja carnaval, 210 mil em cachês com valores da Secretaria Municipal da Cultura, 170 mil em infraestrutura. Se a gente colocar nessa conta ainda os servidores, seja mestre de cerimônia, fotógrafo, a guarda municipal, o custo é muito maior. Então, as pessoas, às vezes, não enxergam a totalidade, a complexidade de um evento. Não é só o dinheiro físico que tu coloca no cachê das escolas, que, diga-se de passagem, foi de 210 mil reais. E a gente gostaria de ter colocado mais. 35 mil reais por escola. Mas é todo o restante que inclui. Monumento ao imigrante. Nós tivemos 2 milhões de recursos do governo do Estado, mas tivemos contrapartida de 800 mil. Então, existe comprometimento por parte do governo. O Novo Céu, nós tivemos recursos do governo, do PAC, do governo federal, mas nós tivemos um aporte de contrapartida de 320 mil. Então, existe, sim, por parte do governo, um olhar para a cultura e, certamente, a gente gostaria de ter mais recursos para investimento, o que, neste momento, não é possível. O que nós estamos realmente na torcida é para que em agosto, né, após essa análise das medidas de contenção, seja possível revogar o decreto. Bom, se não for possível revogar o decreto, mês a mês nós vamos continuar fazendo o que estamos fazendo hoje. Levanta as necessidades da Secretaria Municipal da Cultura, encaminha isso para o grupo gestor, esse grupo vai deliberar. É possível? Não, não é possível. Até o momento a gente conseguiu levar sem, né, grandes impactos para a comunidade, sem cancelamentos, mas a garantia de que isso não venha a acontecer, realmente eu não tenho como dar esta garantia para vocês. E, mais uma vez, finalizar agradecendo. Eu acho que o vereador Sandro Fantinel está na nossa perspectiva fazermos um concerto da nossa orquestra municipal, né, um tributo que vai ter como tema rock. Então, Pink Floyd, Led Zeppelin, é a nossa ideia executar. Se der tudo certo, vai acontecer, a gente vai divulgar isso bastante, né? E, sem dúvida alguma, dizer que, na medida do possível, né, seja estando aqui enquanto secretária ou qualquer outra pessoa que venha assumir a secretaria, os desafios são enormes. E o que eu realmente gostaria e desejo que talvez vocês tenham a possibilidade é de algum dia sair da cadeira do Legislativo e sentar na cadeira do Executivo. Porque aí sim, a forma como vocês enxergam a administração e os desafios que vocês vão ter lá vão ser bem grandes. Era isso, muito obrigada.